Eite. Boa tarde a todas e a todos. Estamos iniciando o nosso primeiro talk show deste semestre de produção de engenharia. Hoje, com um grupo de convidados muito especial. Nós temos ele, que é estudante de engenharia de software da UNB, com experiência em tecnologia e gestão, atuou na empresa Júnior Orquestra, gamificação e marketing digital e desenvolvimento web, além de monitorias e tutorias em cálculo e programação, desenvolvendo habilidades de ensino, comunicação e lógica computacional. Conosco ele, que está no quarto semestre de engenharia de software. Conosco, um salve de palmas para ele, Matheus Eite. Mais um aluno veterano, esse veteraníssimo, foi monitor de cálculo comigo, trabalhando comigo por mais de 70 anos. Ele é graduado em engenharia eletrônica, está ali no seu penúltimo semestre do curso, vai falar para nós sobre a sua experiência na empresa Júnior Eletrojum, onde desenvolveu projetos de controle eletrônico e transmissão de dados, atuou como estagiário na Anatel, na gerência de certificação e numeração, atualmente é bolsista de pesquisa na Embrapa, trabalhando no desenvolvimento e implementação de sistemas eletrônicos para contagem de frutos. Conosco ele, salva de palmas para Lucas Araújo. E agora, os nossos profissionais, primeiro ele, que é engenheiro eletrônico, especialista em engenharia elétrica e de software. Ele tem atribuição também em engenharia biomédica, ele é egresso aqui da graduação, ele faz atualmente mestrado e é técnico de laboratório aqui também da FCTE. Conosco ele, o queridíssimo Alan Miller. Seja bem-vindo. E para fechar aqui o nosso grupo de participantes convidados, temos ele, que é professor de cálculo, é graduado e mestre em matemática pela UNB, doutor em matemática pela Unicamp. Ele atualmente é professor aqui da Universidade de Brasília e pesquisador de semigrupos numéricos e semigrupos generalizados, coordenador da área de Ciências Naturais Aplicadas e é coordenador regional da UBMEP no DF, o professor de cálculo mais querido de Brasília, quiçá do mundo. Conosco, salve de palmas em Sandestinas para Matheus Fernandinho. Excelente ter vocês aqui. E esse talk show foi organizado por um grupo muito especial que teve apoio de outro grupo que fez uma visita técnica que nós vamos assistir agora. Eite.
Iniciando aqui com ele, professor Bernardini, prazer tê-lo conosco mais uma vez, acho que é o quinto talk show seu, por aí, né? Bernardini, eu quero saber o seguinte, aquilo ali, com relação ao Bernardini aluno, tem alguma diferença? Boa tarde, pessoal. Boa tarde para a Kepler. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E, poxa, a primeira sensação que eu achei curiosa ali foi a chuva ali na janela do ônibus. Foi feito, então, que semana passada, enfim, isso sacou bastante. Mas o Matheus aluno, ano passado, tinha essa rotina também. RU, ônibus cheio, caminhada no sol. Aqui o bom é que o VRT é razoavelmente perto, né? E a parada para os outros ônibus, essa parada é mais próxima. O ruim é na hora de chegar, né? Que é do outro lado da pista, tem que dar toda a volta. Mas essa rotina de ir para casa, pegar ônibus, almoçar no RU, estar com os colegas estudando, é uma rotina que acontecia da mesma forma. Então, tive bastante recordação nessa parte. E, bom, daqui a pouco a gente vai poder falar de outros tópicos. Então, eu quero saber o seguinte, tinha diferença da vida antes da universidade, quando você entrou na universidade, você se sentiu mais vivo? Mais adulto? Qual é a diferença? Boa. Alguns, a turma fala com eles sobre, uma das perguntas foi, quão animados vocês estão de estar na universidade? Porque eu me lembro que no meu primeiro dia de aula na UNB, lá em 2007, foi um dos dias assim, mais emocionantes da minha vida mesmo. Eu não imaginava que eu fosse conseguir estudar na UNB, não sei se os estudantes aqui têm a mesma sensação. Mas a partir do momento que você entra, você fala, caraca, eu sou UNB, eu sou estudante da UNB, eu vou me formar na UNB. Isso traz uma emoção muito grande, não só para mim na época, mas para a família toda, para vocês deve ser algo semelhante. E o mais interessante é você seguir e seu objetivo para que lá no final do curso você se forme, tenha aprendido várias coisas, passado por diversas experiências, e isso faz muita diferença. Espero que vocês estejam sentindo isso. Talvez no primeiro semestre esteja na transição, né, nessa fase do ensino básico, ensino superior, mas em breve vocês vão sentir na pele aqueles que ainda não sentiram. Excelente, salve de palmas, professor. Ótimo. Alan, para mim foi maravilhoso. Quando eu entrei aqui na UNB, também fui aluno daqui da UNB, um pouco antes de você, e para mim era magnífico. Era muito especial. Pensei que eu seria a pessoa mais indicada para ser estudante da onde eu estava, porque eu ia estudar muito, eu ia curtir muito, eu ia participar de atividades, participar do centro acadêmico, ia participar do meu totó, né? Não era fazendo. E queria me envolver em outras atividades da universidade, mas principalmente curtir aquele ambiente de sala de aula com o meu professor. Eu era fascinado por tudo que tinha aqui na UNB. Você, que já tinha feito um curso técnico antes de entrar aqui na UNB, qual foi a sua sensação quando assistiu às suas primeiras aulas? E você já conheceu a universidade, né? Como foi para você a aula? Bom, como o professor Rogério comentou, eu comecei a vida pós-ensino médio pelo curso técnico. E eu comecei a trabalhar logo em seguida também. Então, quando eu cheguei na UNB, eu já tinha aí alguns insucessos e também um pouco de experiência. Então, quanto à graduação, eu tenho a impressão de que eu chegava muito mais motivado. Porque como o acesso não foi tão imediato,
quando eu finalmente pude me estabelecer e vir para cá, os colegas até costumavam comentar: como é que você vem motivado todo dia? Aí, como eu fiz técnica em eletrônica e a graduação também em eletrônica, eu já conhecia um pouco das técnicas da área, então eu já tinha uma ideia melhor do que eu queria, e cada dia eu estava aprendendo uma ferramenta nova que eu já sabia que eu tinha aplicação para aquilo. Então foi um facilitador ter feito o curso técnico antes, no sentido de conhecer a área, mas foi um ponto bastante complexo ter que trabalhar, porque durante toda a graduação eu tive aí, pelo menos 40 horas de trabalho. Não recomendo, inclusive para os que estão começando, deixem para fazer estágio, trabalho mais para frente, aproveitem o período que vocês estão aí para se aprofundar no conhecimento. Depois haverá oportunidade para aplicar. E como é que você fazia para conciliar o trabalho e o estudo? Porque muita gente aqui trabalha também. Cada perfil de pessoa precisa encontrar necessariamente a sua forma funcional de fazê-lo, né? Então, desde o primeiro semestre tinha orientação aqui no campus, inclusive, dependendo da disciplina, sobre organização de estudos, de carga horária, de 1 hora de função em cada coisa. Esse horário eu vou trabalhar, esse horário eu vou estudar. Para mim funcionava? Não exatamente, porque sobrava muito pouca hora. Mas eu tentava aproveitar ao máximo para entender o conteúdo enquanto estava na sala de aula. Porque eu tinha um colega para dividir a dúvida, porque eu tinha um professor para perguntar. Então eu aproveitei o máximo que eu pude o tempo em sala de aula, porque fora da sala de aula era mais complicado. Beleza, obrigado. Palmas para o Alan. Lucas, e para você, meu amigo, como é que foi o início da universidade? Quando você aqui chegou, você entrou aqui com qual ano? Eu entrei em 2019. 2019. E, nossa, foi pré-pandemia? Um ano antes da pandemia. Uau! A pandemia foi surreal, né? Sim. E roubaram a universidade da gente por um período, né? A gente teve que... E você foi monitor durante a pandemia também, né? Foi. E a gente fez o Rede Derivado online, não foi? Foi. Nossa primeira monitoria foi no segundo semestre de 2019. E o Sumaí, o pessoal da Unicamp participou do Sumaí também. Online foi fera. Lucas, o que é a UNB para você? Isso é um tema. Não tem como definir em palavras o que é a UNB para mim. Porque a FCTE é o que está me formando como profissional, né? É o que está me formando para o meu propósito de vida, que é trabalhar em eletrônica. Então, para mim, a FCTE é muito mais do que só uma universidade. E eu não tenho como eu definir o que é ela para mim hoje. Porque tudo que eu vou fazer pelo resto da minha vida está sendo definido aqui, né? O que eu escolhi fazer é eletrônica. Palmas pro Lucas, por favor. Eu não vou deixar você falar mais nada. Qualquer coisa que você falar vai estragar o que você disse antes. Matheus Eike, você está no 4º semestre, você é um quase veterano. Você não é veterano ainda, porque para ser veterano tem que estar no 14º. Estou brincando, está a partir do 5º ou 6º. Acho que aí fica bom. Ô Matheus, como foram suas primeiras aulas? Como é que foi? O que te fez falar, eu estou no local certo? Ou em algum momento você já pensou, eu estou no local errado? Então, isso daqui vai ser um pouco engraçado, porque todo mundo está falando que, nossa, quando eu entrei foi maravilhoso e tudo mais, sendo que, para mim, quando eu entrei foi o contrário. Na verdade, quando eu entrei eu pensei, cadê meus amigos da escola, que a gente, curtia zoar muito? Cadê minha namorada, que agora tá, fazendo cursinho e eu tô aqui, distância, quilômetros de distância. Escola, passava, um período da manhã.
quando eu vim aqui, no meu primeiro semestre, eu tinha uma grade que, estranhamente, eu não tinha aula terça e quinta, mas segunda, quarta e sexta eu ficava o dia todo. Entrava 8, saía 6 daqui. Pegava ônibus e tudo mais, tipo, pra escola antes eu ia de bicicleta, eu não tinha que pegar ônibus lotado, então, cara, engraçado foi isso. Pra mim, quando eu entrei aqui, foi tipo, cara, meio que um tormento, sabe? Mas, com o passar do tempo, eu fui, tipo, criando amizades aqui, fui sendo um monitor, fui adquirindo experiências, almoçando com o pessoal, foi, tipo, se tornando agora minha nova realidade, minha vida aqui. E, assim, eu acho que isso daqui já serve como uma dica para todo mundo. Vão ter momentos da sua vida que você vai ter que passar por alguma coisa. E você não precisa passar da pior forma. Você não precisa ficar tipo, pô, saudade daquilo que eu tinha. Não, como é que eu tô agora? Qual que é a minha realidade agora? Agora é essa. E tipo, se adaptar. Porque se você se adaptar, aí a sua realidade, que na minha virou na faculdade, pô, ficou muito mais feliz, converso com todo mundo, tenho vários amigos. Então, já me acostumei a pegar o ônibus, é tranquilo, vou vendo vídeo, vou escutando música, agora é tranquilo, sabe? Beleza, então, palmas. Obrigado, Matheus, pelas suas primeiras palavras. Carlos, temos uma pergunta vinda da comunidade aqui para nós. H. Boa tarde, meu nome é Francisco César Borges Silva, eu sou secretário da faculdade UNB do Gama e estou aqui para fazer uma pergunta aos senhores professores e educadores deste talk show. Então, a minha pergunta: qual a dificuldade que vocês, professores e educadores, têm em avaliar a geração atual contrastando com a geração anterior dos anos 80 e 90, mesmo com toda a tecnologia atual, em contraste com a época que tínhamos apenas a máquina de datilografia como o único equipamento tecnológico da época? Que questão sofisticada. A pergunta, eu imagino que está nos subterfúgios dos caracteres que não foram digitados. Eu ia perguntar quem fez datilografia, mas eu não vou perguntar. Mas datilografia era tão legal, cara. E datilografia, para quem não sabe, é o curso da máquina de escrever. E na máquina de escrever, você tinha que aprender a S, D, F, G, igual tem no curso de digitação, só que com a máquina de escrever. E o legal, você sentia ali mecanicamente o que estava acontecendo. E cada um vinha no seu tempo. Você poderia começar agora, mas você pode terminar muito antes daquele outro cara. Então era personalizado. Não era uma massificação daquela educação. Então era uma educação, apesar de ser um foco behaviorista, ela era personalizada, cada um ia no seu tempo. E o meu objetivo, quando eu fiz datilografia, era tocar música enquanto eu estava digitando. E era um negócio meio exótico assim. E era muito chique, porque isso você consegue conversar com você, por exemplo, digitando sem nem pensar, fica bem automático. A pergunta que subjaz, a pergunta que realmente foi feita, Bernardinho, na foto de uma aula antigamente, de 1980, e a foto da sala de aula de hoje, deveria ter mudado. O que mudou? E se não mudou, por que não mudou? Essa pergunta do Chiquinho foi realmente uma pergunta muito boa. Eu vou falar da minha época, que eu acho que datilografia eu não cheguei a pegar, mas quando eu estava entrando na graduação, eram raríssimas as pessoas que tinham internet no celular, por exemplo. Acho que eu vou mais nessa linha. Hoje em dia, se eu estou dando aula de cálculo 1, falo assim, galera, abra o GeoGebra
e faço o gráfico tal. Então todo mundo consegue visualizar ali em instantes. Antigamente o professor ele tinha que ter uma habilidade super interessante de fazer o gráfico e o estudante conseguir visualizar, não tinha aquela questão de dar zoom, tirar zoom. Então assim, resumindo, eu acho que são épocas diferentes e a evolução da tecnologia, independentemente da área, em particular para a educação, ela tende a ser boa e pode ser que ela seja aproveitada por algum professor, não ser por outro, e assim as coisas seguem. Há professores que preferem usar métodos aí da década de 80 e de 90 que o Chiquinho traz, e assim, na minha percepção está tudo bem. Se o professor ele consegue fazer a aula dele de uma forma que consiga atingir o público, para mim está tudo bem. O que eu acho que vale a pena destacar é que, pensando no mercado de trabalho, né, para onde vocês vão depois daqui, é muito possível, especialmente na área que vocês escolheram para estudar, que vocês utilizem algumas tecnologias e dentro das disciplinas vocês certamente vão aprender várias, além das que vocês já vieram como ferramenta do ensino médio. Então, assim, para finalizar aqui minha análise, eu acredito que os professores, alguns usam as metodologias com tecnologias, outros preferem usar a metodologia mais antiga e cada um tem o seu estilo, assim como do ponto de vista do discente, alguns vão preferir estudar usando apenas listas de exercícios, outros vão preferir usar softwares tipo GeoGebra, tipo MATLAB, enfim, softwares nessa direção. E agora, né, com o crescimento do uso de inteligência artificial, a gente vê alguns perguntando coisas aí para o ChatGPT e os demais. Só que nesse momento a gente ainda tem que ter um pouco de cuidado, a gente tem que ter na nossa análise crítica, independentemente da tecnologia que a gente use, porque a gente sabe que as tecnologias elas são desenvolvidas, mas eventualmente elas têm alguns errinhos aí de programação, seja, enfim, softwares já mais consolidados, sejam os softwares mais recentes. Então, essa é a minha contribuição. Excelente, Alan. Você gosta mais de um ensino tradicional ou um ensino mais contemporâneo? Por quê? E é possível coexistirem esses estilos diferentes na mesma aula? E agora, eu como pessoa consegui lidar bastante com uma gama de ferramentas, assim, bastante extensa. Eu comecei numa época tão remota quanto o Bernardini, e a gente teve um período em que a gente tinha que fazer as contas de cabeça, nada de calculadora. E aí a gente passa para um ponto em que a gente tem uma calculadora básica, e a gente evolui para um ponto em que tem uma calculadora científica, uma calculadora gráfica, softwares. E agora a gente está vendo mais os que estão vindo depois da gente usando a IA de forma recorrente, mas qual a importância de coexistirem, talvez? Quando eu uso uma ferramenta, é muito importante que eu seja crítico sobre essa ferramenta. Então, hoje em dia discute-se sobre a alucinação da inteligência artificial. Se você tem um recurso anterior de ter tido que pensar, ser crítico sobre as soluções na física, entender as ordens de grandeza, antes mesmo de colocá-las num software de programação, você reconhece erros com mais facilidade. Então, de certa forma, não só podem, como seria muito adequado que coexistissem essas técnicas múltiplas. Depois que eu me tornei engenheiro, ou no processo de me tornar engenheiro, eu tratei as ferramentas que a gente tem acesso
com muito mais leveza, digamos assim. Eu tentei começar na matemática, mas na matemática eu precisava demonstrar absolutamente qualquer movimento que eu fizesse. Aí quando eu cheguei na engenharia era só resolver. A matemática é uma ferramenta, eu não precisava provar por que aquela integral funcionava daquele jeito. Usando a técnica correta, o resultado da integral era aquele e eu podia confiar. Nisso, esse pessoal que tem vocação para engenharia, que vai para engenharia, vai ter acesso a essas ferramentas e entender o propósito da ferramenta e saber usar já suficiente para exercer a função de engenheiro, que efetivamente é resolver problema para a sociedade. Beleza. Lucas. Você quer ser professor, não? Não. Por que não? Eu prefiro muito mais trabalhar em projetos e criar coisas do que ensinar. Mateus. Ô, Lucas, você prefere aulas com tecnologia, aulas sem tecnologia? Tecnologia que eu falo não a tecnologia educacional, mas a tecnologia digital, tecnologia eletrônica. Eu quero saber se é melhor a aula com ou a aula sem, ou o importante é o que se faz com ela. Eu acho que o importante é o que você faz com a aula, né? Porque o meu curso em si é eletrônica. Não tem como eu estudar eletrônica sem ter tecnologia, sem ter um gráfico mostrando o circuito, sem eu estar simulando um circuito, sem eu conseguir visualizar o que eu estou fazendo ou aprendendo. Então, eu acho que é muito melhor estudar com tecnologia do que sem. Porque eu posso visualizar e pôr na prática na hora que eu estou aprendendo. Eu concordo em alguns momentos, tá? No caso da matemática, o Bernardinho, eu acho que ele foi mais assertivo, porque existem algumas atividades que são importantes para você realmente imaginar o que acontece, em termos do seu cognitivo mesmo, sobre a aprendizagem cognitiva. É importantíssimo você ter um esforço para fazer aquelas correlações entre ideias, conceitos e gráficos, porque isso vai ficar na sua mente por muito mais tempo e depois talvez consolidar ou ampliar por meio da tecnologia, né? Agora, eletrônica é tudo meio invisível, né? E de repente você constrói algo, você é Deus de algo, né? Você não entende assim, não? Quando você vai produzir um sistema embarcado. Eu te falei do sistema que eu estou fazendo com a minha filha lá, né? O jacaré robô, e ela que inventou, cara. E a gente programa e o jacaré agora é vivo. Ele olha para você e te dá uma rabada. Ele machuca, ele é um jacaré de verdade, só que é de robô e a gente inventou. Não é legal você ter esse poder de construir algo que você não se sente bem quando isso acontece? Já aconteceu isso nas aulas? Com frequência, né? Sim, com frequência. Mas eu me sinto melhor quando eu crio algo e ele funciona. Quando não funciona, é triste. Não, claro. Por isso, você está falando que o meu robô não funciona, é isso? Não, porque no processo que você está aprendendo, com frequência vai dar errado. Mas vai dar mais errado. Quem está fazendo na PC aí? Quem está fazendo na PC e já deu erro na compilação do programa? Ué, não tem como. E o mais legal, às vezes até você desiste do programa e vai fazer outro para ver se funciona, né? Mas é muito legal quando não funciona. Quando funciona é ótimo. Mas é tipo um esforço necessário para o êxito, entendeu? Às vezes dá um errinho, você aprende muito com erro. É divertido também. Você já viu alguém explodindo algo nas aulas de eletrônica? Já. Eu já explodi algumas coisas também. Nada como fazer uma bateria pegar fogo, né? Sem querer. Uau! Beleza! Acho que ele respondeu, né? Você gosta de tecnologia, mas a tecnologia sem propósito é uma tecnologia vazia, é mais ou menos isso, não é isso? É. Beleza. E você, Matheus, vai ser professor ou não vai?
pagando bem, né? Não, eu real gosto. Se você está indo para a docência por conta do salário, Não, assim. eu já vou te falando. Diga. É porque, tipo assim, eu penso sempre muito na questão financeira, né? Mas eu gosto de ensinar, né? Eu tenho essa paixão por ajudar os outros. Mas se não der dinheiro, a gente. Tá, e se alguém pagar muito para você se transformar professor, muito não, pagar o suficiente para você realmente seguir esse caminho também. Você falou que adora fazer projetos, é o que os professores mais fazem, tá? Os professores universitários, principalmente federais. Inclusive a gente faz projetos que não estão no nível do mercado apenas, né? Mas do que estará no nível no futuro. Então, não te convidando para ser professor aqui algum dia, mas já te mostrando essa possibilidade, né, Luiz? Mateus, você foi contratado por alguém bilionário só para dar aula para uma determinada universidade, porque gosta do seu estilo, gosta de como você conduz as coisas. Se lá você estivesse, você utilizaria tecnologia nas aulas ou não, ou em algumas sim, outras não? Então, eu acredito que muitas das vezes eu ia utilizar, né, como recurso próprio, a gente falou usar o GeoGebra para poder plotar gráfico. Eu acho que é algo que ajuda muito no entendimento, porque quando você não está visualizando algo, às vezes você não tem noção daquilo por completo. Só que tecnologia é uma faca de dois gumes, né? Porque se você não souber usar, você vai se prejudicar. Eu gosto muito daquele pensamento de Kant, sabe, do criticismo, de você tem que ter uma visão crítica sobre algo, você não pode deixar só tomar a opinião de um terceiro e pronto. Então, o que eu vejo muito, tipo, isso com os amigos, colegas e tudo mais, vendo como aluno mesmo, é que muitos outros alunos saem utilizando a tecnologia só para resolver e literalmente terceirizando o seu pensamento. Eles não pegam o pensamento crítico, eles não entendem por que tem que fazer uma integral, ou por que tem que, sei lá, no programa, por que eu tenho que debugar aquela parte do código antes de integrar com outra parte. Só que também não posso falar que não usaria, porque até agora, fazendo coisas lá na orquestra, na empresa júnior, e também em experiências de freelancer que eu já fiz, a coisa mais comum é usar a inteligência artificial. Eu acho que o mercado ele tende a utilizar cada vez mais, se modernizar e utilizar mais tecnologia. Então, não acho que a aula, como sendo um reflexo do que você vai ver mais para frente ali na sua carreira, na sociedade, tinha que ser, tipo assim, capada de tecnologia. Só que também, eu acho que o uso em excesso acaba também acarretando essa falta de pensamento crítico. Também uma coisa que eu vejo muito é impaciência, né? O pessoal, qualquer coisa, vou pesquisar, já vou usar a IA para saber a resposta, e acaba sem ter aquela, sabe, tipo, paciência, aquela vontade de, não estou entendendo, vou parar mais um pouco para quebrar a cabeça e dar um jeito. Eu tenho que tentar conseguir resolver aquilo eu mesmo, e não, sei lá, já chegar a perguntar para um outro amigo, às vezes para o professor. É bom um pouco você quebrar a cabeça, tentar, não consegui, tá bom, pedir ajuda de alguém, ou às vezes até da tecnologia, sabe? Acho que esse ponto de você precisar amadurecer, pensar e desenvolver o pensamento crítico é importantíssimo. Excelente, temos algumas milhares de questões aqui da comunidade. Nossa! Vou de lá para cá, continua aí. Qual é a melhor maneira de estudar para acompanhar o ritmo universitário? Uma primeira coisa que eu já vou falar aqui, que vai ser meio triste, antes de responder essa pergunta, mas é assim, a gente, quando sai da escola, a gente entra na universidade achando que vai ser mais ou menos a mesma coisa, né? A gente vai tomando de referência a nossa última experiência. Só que assim, não conheço ninguém que saiu da escola, veio para a universidade, estuda primeiro a mesma quantidade e tira no mínimo as mesmas notas. Eu cheguei aqui estudando mais e tirando menos.
Então, assim, já se preparar para isso daí. E como é que você considera esse resultado? Por que aconteceu isso? Eu não sei explicar direito, acho que é tipo, questão realmente de complexidade do conteúdo, abordagem, aprofundamento e tudo mais. Tudo isso são coisas que acabam levando um pouco o nível de dificuldade. Também é a forma de abordagem, né? Porque, assim, pelo menos na minha escola, os professores eram tipo, toma aqui uma lista de exercícios, toma aqui um dever de casa. Cara, cálculo 2 eu não tive nada disso. Era tipo, seguinte, tem um livro. Você vai estudar pelo livro? Não me importa. Você vai, sei lá, mano, você vai usar o chat GPT. Também, por ser muito aberto, às vezes você fica perdido, sabe? Você não sabe como estudar direito, você não tem aquelas referências, tipo, passou exercício na sala, caiu aquele mesmo exercício na prova. E tudo isso é coisa que, tipo assim, vai disputando, sabe, em relação à escola. Já no ponto de como estudar para acompanhar um ritmo, eu acredito que a melhor forma seja assim, que é bem difícil, mas prestar atenção o máximo possível na aula, anotando sempre os pontos importantes. Eu costumo muito, tipo assim, sempre prestar atenção e o que o professor não escrever no quadro eu anoto, o que ele não escreveu, o que ele escreveu no quadro eu tiro foto, eu uso o tablet, né? Então depois eu só transfiro assim para o tablet e pronto, ali eu tenho uma anotação com tudo que foi passado, né, pelo professor e realmente revisar o conteúdo, dar um jeito, tipo assim, se não passou exercício, cara, busca exercício, tipo, abre o livro, vê exercício para botar em prática, se não, aí pode usar IA também, pergunta assim, me cria uma questão de integral, vai conseguir criar uma questão de integral para você, integral por partes, vai fazendo integral por partes ali que você tem que resolver e você vai botar em prática, sabe? Então, minha dica mesmo é prestar atenção total na aula, tentar anotar, pegar o máximo de informação ali e botar em prática. Nossa área aqui, como engenharia, é muita prática. Até em software tipo assim, você botar o código em prática, tentar aperfeiçoar ele, não tem jeito. Joia, tem que tomar cuidado com esse negócio de tirar foto, porque você esquece automaticamente a partir do momento que você tirar foto. Ela não faz conexão nenhuma, é muito simples você tirar foto, é etéreo, né? Então tem que tomar muito cuidado. Você, se possível, né, quando você faz as anotações, você cria novas conexões. É diferente você digitar o A e desenhar o A. Então tem um nível de complexidade muito maior nessa coordenação motora fina, né? E você faz conexão com aquilo que está sendo dito. Eu tenho outra pergunta aqui, que não é minha, mas é do público. E se é do público, é importante. Quanto você ganha no seu estágio? Atenção! É um dinheiro bom? Esse estágio é remunerado? Você fez estágio, né? Eu já fiz estágio. Era remunerado? Era remunerado, mas o que eu ganhava era a base do salário do estagiário, porque o estágio é num órgão público, né? Pagam a base. Mas era bem divertido. Muito mais hoje do que eu ganhava naquela época que eu fazia estágio. Você ganha mais hoje? Sim. Você nem é formado, cara? É porque eu acumulo algumas bolsas, né? Eu divido o meu tempo bem e eu pego mais de uma bolsa. Eita! Eu sou bolsista na Embrapa. Eu ganho 1.900 na Embrapa. Eu faço parte do programa do CI Digital, de capacitação em design digital de circuitos integrados. Então eu ganho 2.000 para estudar. E eu faço um pedido, então eu ganho mais 700. E eu faço parte do projeto Jambo, então eu ganho mais 700. Salve de palmas pra grana! Uepa! Tá namorando não? Epa! Também não. Até uns dois caras levam um sorrisinho ali. Ué! Você é daquele pessoa. Sabe daquelas pessoas que dividem a conta quando vai sair com a pessoa que você gosta ou você paga a conta?
Não responde não, você está pensando muito, é porque de vez. Peso aqui dentro, não é? O ator está rico, né? O cara está chegando aqui. Beleza. Eu não sei, depende do momento. Depende do momento, né? Quantos anos de casado você está? A pergunta é a seguinte. Bernardinho, você paga a conta? A gente nem sabe. A gente quer ser milionário. Toda vez que eu chamo Bernardinho, vamos para tal lugar, né? Hoje eu não posso, hoje eu estou lavando minha tartaruga, eu quero ter uma desculpa lá, não sei da onde. Não, volta lá, cadê a pergunta? Ô Lucas, a pergunta não era essa não, cara, é que eu mudei totalmente aqui. Aqui ó, uma pergunta boa. Você considera importante entrar em uma empresa júnior ou equipe de competição desde o primeiro semestre, se não, a partir de qual semestre? Eu acho que a melhor época para você participar de processos seletivos para equipes de competição ou empresas júnior ou qualquer outro grupo é logo no seu primeiro semestre. Porque o objetivo que você tem que ter quando entrar numa equipe de competição ou numa empresa júnior é você ganhar mais conhecimento, você aprender lá e não você ensinar o que você já sabe. Então, quando você vai avançando no seu curso, você vai aprendendo muita coisa nas disciplinas, o que você já poderia estar aprendendo na equipe de competição. E facilitaria sua vida acadêmica ao longo dos anos. Então, você aprende muito mais do que você dá numa equipe de competição. E é lá que você vai fazer a maioria dos seus grupos de amigos. Por exemplo, para mim, na Titãs e na Eletrojum, foi onde eu fiz os meus melhores amigos que eu fiz aqui na faculdade. Excelente! Alan, vi que você não concorda. Quando é que é o melhor momento para entrar numa empresa júnior, equipe de competição? Fala para nós. Temos uma mesa plural. A minha visão é um pouco diferente do colega, porque eu tenho notado, e aí aqui na vida universitária, principalmente por estar em laboratório, eu tenho colaborado com recepção aos calouros, eu participo de colegiado, conselho, uma lista sem fim de contatos aqui, e a gente está tendo inclusive jubilamentos de pessoas que se dedicam muito a atividades extra-classe e acabam sofrendo para passar do ciclo básico. Então eu diria que o ciclo básico bem feito já dá uma base de entendimento para os problemas que você vai encontrar numa equipe de competição. Então, quando você tem essa base crítica, talvez, como o outro colega comentou agora há pouco, você já chega lá raciocinando mais sobre aquilo que está acontecendo. Você leva e traz recursos, então isso contribui um pouco mais para a sua formação, então passando o ciclo básico, quarto, quinto semestre. Então não é pelo quanto você pode contribuir lá, mas pelo quanto você já se estabeleceu como fluxo, período, aprendizado de consigo estudar, consigo ter hora livre, que hora livre eu posso aproveitar para fazer mais, para aprender mais, para colocar em prática. E também, eventualmente, uma prática não crítica, ela pode acabar gerando mais problemas. Sabe a frustração? Você falou de quando o negócio explode e tudo mais. Quando você já é um pouco mais crítico, às vezes você vai explodir menos, e aí você já chega num ritmo que você sai do outro lado mais fácil. Esses 5 anos que a gente passa aqui na engenharia, às vezes no 6º ano a gente já está um pouco mais consciente, no 7º ano a gente já está terminando o curso. Se a gente conseguir fazer uma boa base, se a gente vai tentando ser dinâmico, abraçar muito mundo, às vezes o curso vai ficando um pouco aquém. E eu diria que, assim, não pude fazer isso, mas tenho incentivado as pessoas se você em 5 anos conseguir já se lançar para fora da engenharia, já ser engenheiro, eventualmente você vai ter muito mais tempo para aplicar tudo isso que você viu lá atrás. Então, dá um equilíbrio aí de tempo.
Mas nada contra quem entra no primeiro semestre, gente. Tá tudo certo. Alguém precisa fazer as fotocopias, por exemplo, a gente precisa saber cálculo, não. Na verdade, se você vai entrar no primeiro, no segundo ou no 10º, é uma decisão sua. Você acha que tá tudo fácil para mim, tá tudo tranquilo, disciplinas tranquilas. Nós somos ímpares. Cada ser humano é um estranho ímpar, como diria Drummond. Então, nenhum ser humano é igual ao outro. Você, eu tenho certeza que acredita que tem que ser a partir do 4º. Você, eu acredito que tem que ser do 5º. Você a partir do 1º e você a partir do 2º. Você tem? Não? Espera só um pouquinho. Bernardinho, só fala um número. 1º, 2º, 3º ou nunca? Eu não tenho uma resposta. Eu acho que cada estudante tem que escolher de acordo com a sua experiência. O que eu vejo, por exemplo, eu entrei na iniciação científica, fiz o fluxo, né? Fiz lá meu primeiro semestre, depois segundo. No segundo semestre eu já era monitor, depois fui avançando para projeto de iniciação científica e entrei no Laboratório Central de Computação Científica, lá da FP na época, eu era aluno, entrei em vários projetos de pesquisa e aí fui caminhando nessa toada. Mas eu vejo alguns colegas, inclusive que viraram professores aqui, que na minha época o que realmente deu força para eles, independente da disciplina, era o Bádio. Era o cara que inventou o Bádio. Ele juntou um monte de aluno, professor, vamos criar o Bádio lá na FT. Então, aquilo, o que ele amava era lama. Ele quer ver o colega capotando. Ele quer estar em cima do Bádio quando tiver que armar. Ele gosta de fazer o projeto, ele gosta disso. Todo aquele conhecimento que ele estava tendo, ele estava fazendo de forma concomitante, conseguiu formar num tempo ótimo, fez um curso que deu muito prazer a ele, mas são linhas diferentes, sabe? Eu creio que você tem que avaliar bem, mas no seu caso, o primeiro semestre foi fácil para você, para pegar empresa júnior, etc? Por que você tem essa percepção? É porque, para mim, o primeiro semestre ele foi muito fácil, porque tinha uma base muito boa de física, matemática. Então, para mim, foi o primeiro semestre, o segundo, o terceiro, foi muito fácil. Aí eu conseguia equilibrar tanto estudar para disciplinas, quanto aplicar na equipe de competição, na EJ, e colocar as coisas em prática. Mas isso vai de cada um. E eu também concordo muito com o professor que a EJ e a equipe é algo extra. O seu foco 100% na faculdade tem que ser as disciplinas e fazer elas muito bem. Principalmente as do ciclo básico, como cálculo, física, que é a base de toda a sua engenharia. Então o foco é as disciplinas e se sobrar tempo e tiver com motivação, tiver descansado, você dedica um pouco de tempo às outras equipes. Mas o foco é 100% se formar e as disciplinas e fazer tudo muito bem. Beleza. E já que você está nesse negócio de estar com o tempo, tem uma pergunta do público aqui. E cada um vai ter só 10 segundos para responder rápido. O que você fazia no tempo livre para relaxar, sair um pouco da rotina da vida universitária? Começando com o Matheus, 10 segundos. Você tem... Não, acabo de falar que na vida universitária é muita coisa para fazer. Quando tem uma folga, o que você tem que fazer? Eu estou com pouco pressão dele para ter 10 segundos de folga, né? Eu não quero responder. O tempo que você quiser, deixe que não ultrapasse o tempo que eu queira. Fale! Bom, vamos lá. No meu tempo livre, normalmente eu despendo um pouco dele fazendo empresa júnior, porque eu curto a parte de empreendedorismo, isso daí é algo que eu gosto. E quando não é isso, para descansar realmente, melhor coisa, dormir, comer e jogar. Beleza, uma palma, boa!
De novo, uma palma. Agora. Esse pessoal é melhor não entrar na empresa junto agora. Vamos de novo, uma palma. Que barato. Fala, Lucas. Pra mim, Tempo livre, fala. isso aí, tem que jogar. Beleza. Jogar o quê? Jogar videogame? Jogar jogos com eles. Beleza. Você já foi no Carcassonne? Já. É muito fera, né, cara? Você sabe que o Eric trabalha lá? Não. Lembra do Eric? Monitor? O Eric? O Eric, ó. O que lá é da tia dele. Divertido. E o Cine Drive-In também é da tia dele. Divertido. Falando nisso, meu irmão abriu uma loja de jogo de tabuleiro em Águas Claras. Seu irmão? Como é que chama? Arcane Arena. Arcane Arena. Sim, abriu no início do ano. Você já assistiu Arcane? Já. Uau. Quem já assistiu Arcane? Nesse nome. Oh, como é que chama aquela menina? Jinx. Nossa. A Jinx é fera. Ganha desconto se chegar lá e falar que é seu parente ou seu amigo, não? Sim. É? Tem que pagar para entrar? Quanto? 25 por pessoa? 15. 15? Eu tenho nem coragem de pedir desconto. Beleza. Alan, 10 segundos. O que você faz aqui na vida universitária? O que você fazia para sair da rotina? Desconheço o tempo livre. Você não tinha tempo livre? Não tem como, eu tinha 3 empregos. Enfim, cada um faz o seu tempo o que conseguir, né? Então você não tinha tempo livre? Você riu disso? Que psicopata, cara. Era para fazer o outro, cara. Beleza. Eu fiquei meio triste com isso. Como assim não tem tempo livre? Todo mundo tem tempo livre. Bom, um período que eu posso dar de exemplo, eu acordava cerca de 5h15 da manhã, pegava o ônibus às 5h30, às 7h10 da manhã eu estava em Planaltina para cumprir 6 horas de jornada, depois eu precisava pegar 2 ônibus para chegar aqui no campus, chegar atrasado para a primeira aula, entrar para a primeira aula e pegar a segunda em seguida e voltar para casa fazer os trabalhos de casa. Isso quando eu estava trabalhando antes de vir para cá. Só eu já botei 1 hora de tempo livre. No ônibus, ó. Você ia estudar no ônibus? Não, eu precisava dormir no ônibus que normalmente então, tempo livre dormia, pô. São Paulo dormindo no tempo livre. Aqui é terapia, a gente resolve o problema na hora. O cara pagando 1.500 de terapia, falando que não tinha tempo livre. Aqui, ó, a gente resolve. Você não pensou a mesma coisa? E nem chegou no final de semana. Queria falar, não, eu fazia um trabalho, aí eu ia ali comprar uma lasanha. Ó, manda, o que você fazia no seu tempo livre, Bernardinho? Eu não tinha tempo livre. Eu gostava de... Eu gostava de encontrar os amigos, participar dos Juntos. Talvez seja a oportunidade de participar dos Juntos. Você jogava o quê nos Juntos? Jogava futsal e handball. Joguei vôlei de praia, vôlei de areia, totó, e trocó e dupla, truco. Então era legal. Aqui na FCTE o pessoal se mobiliza para participar dos campeonatos. Então, acho que é uma ótima oportunidade para quem gosta de esportes. Talvez quem é do vôlei? Levanta a mão. Vocês sabem que está tendo treinamento de vôlei. Quem é do futsal? Aí, ó. Aqui tem time para jogar os juntos. O que é juntos? Fala o que é juntos. São jogos internos da UNB. Não sei se atualmente está tendo ainda. Eu sei que tem ano que tem ano que não tem. Não, todo ano. Não sei. Não teve bem? Isso. Como assim até geografia? Por que você está Desculpa, geografia. Por que você está criando confusão onde nunca teve, cara?
Imagina quando tiver o Júnior, estiver lá na final, engenharia do Gama contra geografia. O pessoal vai estar de acordo, né? Então por que você está falando até de geografia? É só falar, o pessoal da geografia, inclusive, é muito bom. Não entendi os preconceitos, você não gosta de geografia? O que é? Beleza. Não entendi, eu quero até geografia. Peraí, daqui a pouco você vai explicar, mas vai pensando aí. Também gostava muito de ir ao cinema, série, e mais tarde teremos. Aí já falo sobre o quê? Deixa depois. Não vou dar spoiler. Ah, beleza. É o nosso. Beleza. Enfim, é isso. Eu tenho uma pergunta, peraí, para complementar. Quem aqui é do xadrez, levanta a mão? Ó, o Bernardinho, você ainda tem o grupo de xadrez? Mas é da trilha. Eu preciso de vez em quando jogar. Quem quiser vir, de vez em quando sai o campeonato de xadrez aqui da FCTR, Bernardinho que organiza. Você está jogando também não? Né? Só perdendo. Beleza, pode fechar aí. E no tempo livre, assim, apesar de ser extra, mas eu achava legal discutir questões das disciplinas com os colegas. Era uma forma de estudo, mas acabava sendo extra, né? Porque é o momento de repassar o conteúdo, melhorar o entendimento sobre determinados assuntos. E aí depois a gente acabava, sei lá, indo no Subway. Bom dia, meu nome é Adeilson Oliveira, sou gerente financeiro de uma indústria de café. Tem algumas perguntas aqui sobre a evolução da inteligência artificial nas escolas e no mercado de trabalho. Como as escolas estão preparando para um profissional diferente, onde pois hoje as respostas estão todas a 30 segundos na palma da mão de quem tem um celular e a internet, e o que fazer para proteger um profissional diferenciado dessas questões. Salve de palmas, ótima questão. Vou começar daqui para lá, pode ser? Tem uma questão interessante que vem de Piaget. Piaget diz o seguinte: você quer formar alguém que saiba tudo o que aconteceu para resolver problemas antigos, ou alguém que vai pensar nos problemas do futuro? Bernardinho, que profissional que se espera formar? Bom, pensando nessa questão aí de IA, acho que é o que mais tem sido falado. Eu acredito que ela não, a gente já foi discutido aqui, ela não resolve tudo, né? O colega fez a pergunta mais ou menos nessa direção. Ela não vai resolver tudo, os colegas aqui já comentaram, a gente precisa ser crítico em relação ao que ela devolve. Mas eu acredito que vai, assim, atualmente já tem essa questão e mais para frente isso vai ser mais acentuado, que é o profissional que não souber utilizar a ferramenta de inteligência artificial provavelmente vai estar em desvantagem em relação àquele que sabe usar. Não estou dizendo aquela pessoa que resolve qualquer problema via inteligência artificial, é saber utilizar a inteligência artificial no que estiver fazendo. Eu acho que esse é um ponto que merece destaque. E até comentei hoje na aula de cálculo, eu estava brigando com o ChatGPT outro dia, que eu fiz uma pergunta para ele, uma pergunta relativamente simples, e ele não conseguia, entre aspas, acertar a resposta. Então, assim, se a gente estivesse pensando numa situação dessa,
em que eu estou no meu trabalho e tenho algo para resolver, jogo no ChatGPT, ele me dá a resposta e eu entrego isso no relatório, certamente isso vai ser comprometido dentro do meu trabalho. E aí você pode pensar isso no seu ambiente de trabalho no futuro, nas suas disciplinas que você está fazendo atualmente, lá no seu TCC que você vai ter que fazer no curso, em todos os processos que você vai passar. Então, assim, na prática, não adianta nada você usar a inteligência artificial e, enfim, outras tecnologias, sem que você coloque a sua cabeça como funcional. Então, a criatividade humana, acho que ela vai continuar acontecendo, ela vai ser a parte fundamental, e a inteligência artificial vai ser um ponto para acrescentar e para te, enfim, diminuir o seu tempo de uma determinada atividade e coisas assim. Excelente. Bernardini, eu também sou professor lá no design, né? E eu tenho essa percepção do quanto é vazia a produção em massa pela IA. Você vê ali nos outdoors, todo mundo teve a ideia de não contratar nenhum artista, nenhum criativo. É simplesmente pegar algo que parece bonito, parece estético, mas é vazio, sabe? Não tem uma intencionalidade. E eu fui convidado para falar no NANDIPS, que é a Associação dos Reitores de Universidades Federais, e era para falar sobre inteligência artificial. Eu comecei mostrando a minha discussão com o ChatGPT. Se for na área de matemática, nem se discute muito. O Reiki falou assim: Fragério, você falou de dinheiro em casa, não é Reiki, cara. Eu preocupo com o dinheiro. O Reiki, Bernardinho, eu estava lá. Você pede para resolver o ChatGPT, por exemplo, falando que o ChatGPT tem várias IAs, né? Você pede para resolver um sistema simples. Ele dá uma resposta absurda e acha nada. Ele manda tudo certo. Aí você fala para ele assim: essa resposta está incorreta. Ele, tudo bem, você está certo, está incorreta. Ele discute se está incorreto. Ele já aceita que você está certo e fala: está incorreto. Então é 2. Você diz: não, 2 está errado. Ele, desculpa, não é incorreto, não, é 3. Mas 3 foi a outra que você tinha dado. Não é 2, então. Ele entra porque ele não tem um algoritmo para a resolução daquele problema matemático feito para aquilo, mas é uma resolução baseada em bancos de dados com qual que é, como se fosse uma palavra, a palavra que mais condiz com isso. Não tem uma estrutura matemática para analisar. Mas existem IAs especialistas, e aí são muito boas. Mas a sua colocação foi muito boa. Eu utilizar como ferramenta sem perder não a minha criticidade, mas a minha criatividade. Esse é o grande medo da utilização da ferramenta. Pode ser até de maneira crítica. Estou usando sempre de maneira crítica, mas está roubando a sua criatividade, a sua capacidade de pensar potencialmente em possibilidades. Ela te dá um caminho tão alvissareiro, tão simples, tão cômodo, tão gostoso. A resolução está aqui, toma. E parabéns, você vai ser o cara de outdoor repetido. Isso não é bom, sabe? Está tirando você de quem realmente você deveria ser. Então tem que tomar um cuidado com isso. Se for na área de matemática, então, pelo amor de Deus, o que tem de erro ali é absurdo. Eu oriento alguns PIBs, né? Você também orienta mestrado, doutorado. Quando você recebe, principalmente na graduação, você olha o texto, eu sei em menos de 10 segundos que aquilo foi o aluno que fez. Tem um vício de linguagem como se fosse um outdoor, uma imagem do outdoor. É na hora do resumo, ele já começa com um adjetivo. Então você já sabe que foi o aluno que fez. E aí ele tem determinados jargões que você descobre na hora que é IA. Imagina ele representando isso, a sua universidade, a sua pesquisa fora. É vergonhoso, sabe? É assim.
você utilizar como caminho, e aí está certo, eu vou ser crítico, mas a criticidade para mim não é suficiente. Eu estou escrevendo um livro e pela IA eu ia demorar uma semana. Eu estou escrevendo esse livro faz uns 6 anos. Tem 2 páginas, mentira, é um livro grande. E aí, ele, já te falei, né, do livro. Aí, quando eu estou no meio da madrugada, e aí eu tenho uma ideia, aí eu penso, poxa, eu preciso de um sinônimo para tal coisa. Se você entrar no Google, ele não tem o modo escuro. Você tem que forçar o modo escuro através de programação, né? Aí você vai e põe, aí você tem que ir no chat GPT, você fala um sinônimo disso. Sabe o que ele faz? Ele fala, o sinônimo disso é esse. Agora, se você quiser pôr essa palavra como sinônimo num livro, seria muito bom você escrever assim. Mas se for poético assim, aí você não quer que me dê dica. Ele fala, você quer uma dica? Você quer estar seduzindo? Você é o capeta da superficialidade, da falta da criatividade. Você, não, eu quero ser autor disso. Entendeu? Você não quer o chat GPT sendo pai dos seus filhos. Você quer ser pai do seu próprio filho, você quer construir. Então, eu acredito que o senhor lá está certo, tem um problema, tem que saber utilizar, mas tem que saber continuar sendo assim, sendo você mesmo, né? Sem superficialidade, sabe? Uma programação, mesmo sendo programação, uma programação criativa inspira também, não é só a solução, você olha, poxa, que bonito isso, você pode analisar, você pede para o chat analisar o que você fez, é bem interessante. Nessa palestra que eu fiz lá para os reitores, foi muito interessante que eu mostrei que o chat GPT colocou o Sêneca e o Nietzsche como sendo amiguinhos filosoficamente. É como se fosse um burro com o olho. No Sêneca não bate ninguém, né? História, né? Mas o Nietzsche bate, o Nietzsche é bruto, ele martela, inclusive. Então, você chega e as pessoas reproduzem isso. Nos reels aí do Instagram era uma página de filosofia, inclusive. Estava lá com 100 mil curtidas, não é possível. Isso está errado, isso não está certo. Não é só a criticidade, mas ela acompanha. Pessoal, nosso tempo é exíguo. Tem uma pergunta aqui, além das 100 mil que não lhes foram feitas, que é uma pergunta que jamais ousou ser feita a qualquer outro ser humano. Antes disso, tem que falar que esse talk show está na tela. Foi produzido por esse grupo aí. Salve de palmas para o grupo Super Educador, Bruno Lopes, Carlos Machado, Isabelle Freitas, João Paulo Frazão, João Vitor Gonçalves, Lucas Souza, não é? O chat é PT que esse livro. Lucas Miranda Souza Miranda, Lucas Souza Silva e Rai Silva dos Santos, é Rai ou Ray? Rai, tá bom. Tem uma pergunta na tela, manda! H. Oi, eu sou Maria Eduarda, sou estudante de enfermagem aqui na Universidade Católica de Brasília e tenho uma pergunta para você. Imagina que você é um estudante que está indo mal academicamente e um belo dia você encontra um mago que vai te conceder um desejo para virar um personagem de cinema. Qual personagem você escolheria e por quais motivos? Entendeu essa questão ou não? Você está indo mal academicamente. Vamos tentar entender. Vocês já entenderam a questão? Já? Não é possível. Espera aí. Você está indo mal academicamente e você encontra um mago da derivada, hein? Nossa. O mago da derivada, ele pode só pode ser personagem de cinema?
Sabia que eu não vou responder. Começando lá pelo Eike. Eike, prazer tê-lo aqui conosco, meu amigo. Agora, eu gostaria de saber o seguinte: se você encontrasse um mago e pudesse te transformar em um personagem de cinema, você está indo mal academicamente, está indo mal na universidade. E ele vai te dar um apoio. É o mago. Agora você é qual personagem? Que personagem seria isso? Por que você escolheria? Além disso, eu gostaria que você desse suas palavras finais do talk show para o nosso público, inspirando o povo a conhecer mais a própria vida aqui na universidade, explorar mais essa vida, né? Deixar ela mais rica. E uma dica de obra, podendo ser um desenho animado, um filme, uma série, um livro, uma música. Prazer tê-lo conosco. Tá, beleza. A primeira aí, vou usar como referência, né, a obra que você citou aí, Arcane, né? Pô, pode escolher aí Raimundinha, né? Aquele bichinho laranja lá. Uau, aquele cara é muito bom. Ele criou uma máquina, ajudou a criar uma máquina que volta no tempo, pô, aí já foi. Tá. A segunda, como aproveitar melhor a faculdade, né, a vida universitária, eu realmente diria assim, gente, tenham curiosidade, tentem experimentar o máximo que vocês puderem. Eu estou numa empresa de júnior, eu me meti na atlética também, já fiz monitoria, agora estou como tutor, quero também tentar depois no PIBIC, então assim, eu vou falar que a recomendação da experiência própria é experimentem, literalmente. Vejam o que a universidade pode oferecer para vocês e olhem e falem assim, cara, que interessante. É algo que me interessa, é algo que eu quero tentar fazer. E vai, e faz. Eu acho que, eu não vou estar lembrando muito bem quem foi o autor dessa frase, mas tem uma frase muito conhecida que é sobre assim, no futuro, você vai mais se arrepender das coisas que você não fez do que as coisas que você fez. Ou seja, as coisas que você deixou de fazer, você vai se arrepender mais que, fiz isso, putz, não gostei tanto de ter feito isso, sabe? E por último, a obra, né? É bem difícil a obra, mas eu acredito que eu diria que é uma... em relação, não muito à vida universitária, mas mais em relação à vida no geral, seria aquele Em Busca da Felicidade, do Will Smith. Cara, eu acho que fala muito bem sobre, tipo assim, como você vai ter dificuldades, isso daí, todo o âmbito da vida, na vida no geral, aqui dentro da faculdade, como você tem que, sabe, sempre buscar o seu melhor, se manter resistente, resiliente, e, mano, não desistir dos seus objetivos, metas e sonhos, sabe? Excelente! Salve de palmas, Matheus! Obrigado pela participação aqui. Lucas, que personagem você escolheria, por quê? E suas palavras finais e uma sugestão de obra para nós. Prazer pela visita. Obrigado. O personagem pode ser o Tony Stark. Ele é rico e uma sugestão para a faculdade. Essas coisas no seu tempo. Todo mundo é diferente. Não se compare aos outros e só aproveita. Faça amigos, bastante. E uma indicação de filme pode ser Apollo 13, um desafio de engenharia que vocês podem passar por tudo. Excelente! Salve de palmas, obrigado! Lucas Araújo. Lucas com K. Alan. Que personagem você escolheria? Por quê? Suas palavras finais de incentivo ao nosso público e uma sugestão de obra. Bom, estava aqui refletindo sobre as referências cinematográficas, mas com uma pergunta sobre estar indo mal academicamente, eu me lembrei de dois, vou ter que escolher um. E aí, tem um filme chamado Momento Brilhante, que é baseado em fatos, e tem um cara chamado Nash,
que ele resolve algumas teorias relativamente complexas. Tem o lado B que ele fica esquizofrênico aí ao longo da jornada, mas ele resolve os problemas da matemática. Durante a sua vida acadêmica, eventualmente você vai querer trocar de lugar para alguém que saiba resolver os problemas da matemática, você chegar no próximo estágio. Aí a minha recomendação sobre a vida acadêmica é que vocês possam ser essa pessoa que resolve minimamente os próprios problemas sem enlouquecer. O que o colega comentou sobre equilibrar os sentidos é necessário. Então, eventualmente, se reprovar uma disciplina, tem que fazer de novo, faz parte da jornada. Tem que fazer de novo uma disciplina, está tudo bem, ela vai estar sendo ofertada provavelmente no próximo semestre ou dali 2 semestres. Agora, quando você perde a sua conexão, tipo o Nash, com a realidade, quando você deixa de conviver com a família, com os amigos, esse é um tempo que você não consegue recuperar depois. Então, leve a faculdade a sério, mas existam como pessoa para além do estudante. E aí, uma sugestão de obra, eu entendo que boa parte da comunidade está indo para software, mas em geral todo mundo acaba usando um circuitinho eletrônico aqui e ali, e aí nem sempre você lembra de qual é o circuitinho adequado. Tem um livro excelente que se chama A Arte da Eletrônica, em geral em inglês é mais fácil de encontrar. Ele está na 3ª edição e ainda tem um adendo à 3ª edição, que ele tem praticamente todas as topologias clássicas de circuitos. Então, para a galera que vai para a eletrônica, é muito bom você aprender como isso funciona. Para a galera que não vai para a eletrônica, às vezes consulta lá, usa o circuito, aplica ele de uma forma mais profissional. É isso. Excelente! Salve Maravilha! E agora ele, Matheus Bernardini. Bernardini. O pessoal do seu caso chama de quê? Matheus? Sim. Matheus, você vai estar conosco esse ano no Sumaí ou não? Sim. Nossa, talvez vai ser o cinema. Estou tentando lá, o cara fingiu que não conseguiu ainda. Matheus, quem você seria se pudesse ter atendido esse pedido de um mago? Essa pergunta foi bem complexa, então eu lembrei de uma situação, inclusive essa é uma indicação de filme, mas Alan Turing, né, na época da guerra, ele foi uma pessoa que resolveu problemas para a computação. Então, toda a situação da época da guerra, e ele foi uma inspiração para muitas pessoas. Né? Ele conseguiu resolver problemas, enfim, apesar de ser um problema da época de guerra, mas ele conseguiu resolver vários problemas e criar teorias a partir da teoria da computação. E além disso, ele conseguiu, enfim, passou por situações preconceituosas, que ninguém deveria passar, e bom, ele sim é uma inspiração, acho que a gente deve se inspirar em pessoas assim. Então, como dica de filme, eu passo esse filme que conta a história do Alan Turing, e um outro filme um pouco mais, um pouco menos pesado. É o Jogo da Imitação, tá bom? Jogo da Imitação. E o outro filme está relacionado também com matemática, é um filme chamado Quebrando a Banca. É um filme que é divertido, né? Enfim, é claro que aquilo ali é mais fantasia, né? Não é verdade. O professor a gente está falando, é porque... Eu sempre assisti, achei que era verdade. Mas é baseado em baseado. Tem um pouquinho de verdade. Então, são essas dicas. E da vida universitária, acho que foi muito bem comentado aqui. Cada pessoa deve ir no seu ritmo. É fundamental. Se você vai precisar de 5 anos, se você vai precisar de 7 anos, faça no seu tempo. E uma coisa que eu destaco muito quando eu converso com discentes é
que às vezes é melhor você fazer 4 disciplinas bem feitas do que fazer 8 mal feitas e ser aprovado em 4. Então pense nisso. Às vezes o pessoal começa a pensar, não, esse semestre eu vou fazer 5, 6, 7, 8, às vezes você está fazendo muito mais do que você deveria. O Alan tocou num ponto muito importante. Você não é só estudante, você tem sua vida com os seus familiares, com seus amigos. Aproveite todos os momentos. É claro que em alguns momentos você vai precisar estar mais concentrado na parte da universidade, e isso é normal, mas não se esqueça que você tem a sua vida também. Você vai ter os seus problemas para resolver, e você, se tiver problemas que você não está conseguindo resolver, você tem que ir atrás de ajuda. Não se esqueçam disso. Não deixe nada para trás, porque você vai conseguir chegar lá na linha de chegada só se você conseguir manter toda a sua vida funcionando. Excelente. Eu gostaria de dizer que eu não escolheria personagem algum. Eu prefiro ser como sou. Aqui tem uma coisa interessante. A minha sugestão, a primeira sugestão é My Way. Imagina que triste, cara. Quer dizer, é porque vocês estavam motivados pelo desafio, mas eu tenho certeza que vocês talvez pela grana, né? Mas então eu fiquei impressionado, não sabia que você não estava ligado no Money aí, não. É tudo bem. Mas nem o dinheiro, sabia? Eu tenho uma sorte absurda, você não tem ideia. Inclusive, eu encontrei com esse cara aqui, encontrei com vocês. Isso é uma sorte mais que tudo, cara. Isso é uma sorte absurda. A minha sorte é impossível. Se na minha época de aluno, por exemplo, eu não estudasse para uma prova, aquela prova não aconteceria. Ia acontecer alguma coisa absurda que não aconteceria a prova. O professor ia chegar para a gente hoje, o meu filho, que eu nem sabia que a minha esposa estava esperando, nasceu. E não ia ter a prova. É uma coisa assim, absurda. Agora, se tivesse a prova, eu olhava isso como uma sorte tremenda, que o destino estava me ensinando a estudar para a prova. É uma perspectiva, né? Então, eu adoro essa ideia de você ser quem realmente se é, né? E tornar-se quem deveria ser. A minha sugestão de obra é uma música chamada My Way. My Way tem muito a ver com o que vocês falaram, por isso que me provocou bastante. Porque My Way diz o seguinte: você vai entrar na empresa júnior no primeiro semestre, ou no último, ou nem vai entrar. Pouco importa, não importa nada isso. O que importa é, no final da sua vida, você olhar para trás e falar: eu fiz o meu jeito. Então, se você entrar no primeiro, excelente. Olha depois se deu certo ou não, mas não se arrependa. Fala: eu fiz, a minha vida é minha, eu fiz do meu jeito. Eu não faria no primeiro semestre, mas você, eu acho que tem que fazer mesmo. Para mim, cálculo 1 foi muito fácil. Mesmo assim, eu não queria fazer no primeiro. Eu queria fazer o que eu fiz. E não me arrependo disso. Então, a minha primeira sugestão é essa. A minha segunda é um poema do Drummond chamado Igual Desigual, que também corrobora com essa ideia de que toda final de campeonato é sempre igual. Todo final de novela é sempre igual. Todo melhor amigo cachorro é sempre igual. Mas o ser humano não. Todo ser humano é estranho. Leia o poema completo, que Drummond vai te despertar para o caminho literário que você não tem nem ideia. Mas de filme, eu gostaria de sugerir um filme maravilhoso chamado Um Sorriso Tão Grande Quanto a Lua. Quando estavam falando, eu tentei buscar para ver se tem na Netflix aqui. Parece que não, mas se você conseguir, acho que deve ter no YouTube. Um Sorriso Tão Grande Quanto a Lua. Por que ele é fascinante? Porque aqui alguém falou assim: será que você tem capacidade, você tem condições de... Será que você vai formar em 5 anos? Eu me formei em 5 anos, foi um curso tranquilo, apaixonante, eu e mais 2 dos 40.
Então teve alguns que não se formaram nesse tempo. Pouco importa, eles fizeram do jeito deles. Hoje um deles é o vice-presidente da América Latina de uma grande empresa, ele é Hyundai. Então, e não formou junto comigo, formou depois. E está tudo certo. Você foi impressionado com a grana, né? Para mim é pouco que importa a grana. Tanto é que eu sou professor. E aí, a grana de professor não é ruim não, né? Pouco mais. Quem quiser ver, vem para cá também. Por que esse filme é maravilhoso? Porque o professor, ele é professor de crianças especiais. E tem um acampamento da NASA que só vai os melhores alunos dos Estados Unidos. É o acampamento da NASA. Aí o professor deu o aluno dele montando o spacecraft, foguetinho lá, que ele, poxa, que bom, a gente podia ir no acampamento da NASA. Aí ele liga lá e falou, tem essa turma aqui, quero levar, tem um cara que é síndrome de Down, tem um cara que é autismo nível 8 bilhões, tem um cara ali que não consegue conversar com o outro, só na fase da porrada. Eu quero levar esse pessoal aí, cara, você não está entendendo. Aqui é só a elite intelectual do país. A gente nem consegue receber vocês. E rapaziada, por que vocês falam que aquele filme não é real? Esse filme é real também, cara. Baseado em fatos reais, é real. Baseado em fatos reais, e o cara leva para a NASA essa equipe dele. Só que, não sei se vocês sabem, o síndrome de Down tem uma habilidade para natação absurda. Então ele vai lá e ganha a competição da natação, que ele tem que fazer alguns, tipo, montar uma coisa absurda, simulando a gravidade zero, que é debaixo da água, ele monta. Aí depois tem outro que é de criatividade. Então, e no autismo, então, você está brincando, né? Tem um hiperfoco que consegue montar um quebra-cabeça que ninguém consegue nem lembrar que existe em poucos segundos. Então, pegando esse gancho das possibilidades, das potencialidades, sejam vocês mesmos, independente da dificuldade que vier, faça o seu caminho e aprenda bem. Salve de palmas de novo! Novamente, nós muito obrigados a Colheita Universitária. Esse é o primeiro talk show desse semestre. Um abraço.